De volta com o Deles e Delas, e o entrevistado de hoje é o Procurador-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marfan Martins Vieira. Dr. Marfan, eu primeiro quero dizer que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, o senhor que já está no 3º mandato, então é aquele que tem o apoio, inclusive dos colegas, né? Isso é muito importante. E eu queria começar perguntando ao senhor sobre a PEC 37, que era uma proposta de emenda constitucional para esvaziar o poder investigativo do MP. E eu queria saber o seguinte, a Câmara dos Deputados rejeitou essa proposta, claro, como deveria ser, vocês tiveram inclusive apoio popular, né, nessas manifestações, mas eu queria que o senhor falasse para nós o que quer dizer essa PEC derrubada, o que quis dizer para o Ministério Público, quais seriam os problemas que iam surgir, como a população ia sofrer se ela fosse aprovada? Bom, a PEC 37, que eu acho que já se tornou conhecida no país todo, na verdade era uma proposta de modificação da Constituição em vigor, atribuindo às polícias civil e federal a exclusividade da atividade investigatória em matéria criminal. Hoje no país há vários organismos legitimados para investigar criminalmente, entre os quais o Ministério Público. E a proposta de emenda constitucional pretendia dar essa exclusividade à polícia. E nós, então, verificando que havia uma proposta nesse sentido, nos colocamos contra, evidentemente, porque isso significava a retirada do poder investigatório. Foi o primeiro desafio, assim que o senhor assumiu, exatamente. Né? Na verdade, a proposta já tramita desde 2011, mas ela acabou tendo tido o seu curso incrementado no ano de 2013 e havia uma probabilidade muito grande de que ela viesse a ser aprovada, né? E nas semanas que antecederam a sua colocação em votação, surgiram no país os movimentos, né, da população, reivindicando uma série de questões e embutiu-se, né, no rol de reivindicações a derrubada da PEC 37. Eu tenho absoluta certeza, absoluta convicção que não fosse a manifestação popular que naquele momento se fez de maneira muito densa, muito firme, nós teríamos amargado uma derrota no Congresso Nacional. Marfan, qual era o grande risco se tivesse sido aprovada a PEC 37? O que representava a sua aprovação? Qual era o grande risco? Na verdade, se me permitir, eu vou fazer uma pequena digressão para dizer o seguinte. No sistema constitucional brasileiro, a investigação criminal é uma atribuição que é conferida preferencialmente, primordialmente, às polícias civil e federal, chamada de polícia judiciária, que é aquela que atua depois do crime cometido, né? Existe a polícia preventiva, que é a polícia militar, que está presente ostensivamente nas ruas, com o objetivo de impedir a prática do crime. Mas uma vez cometido o crime, entra em ação a polícia judiciária, nos diversos planos, estadual e federal, a polícia civil nos estados e a polícia federal no âmbito da União. E a atividade investigatória é desenvolvida por esses dois organismos, preferencialmente. E os elementos de convicção deixados pelo crime, os elementos sensíveis deixados pelo crime, são reunidos pela polícia e encaminhados ao Ministério Público, que também, de acordo com o mesmo sistema constitucional, é o organismo incumbido de responsabilizar em juízo o autor do crime. Então o sistema funciona dessa maneira. A polícia investiga, o Ministério Público denuncia, ou seja, promove a ação penal contra o autor do crime em juízo. Só que a atividade policial, num país como o nosso, nem sempre ela se desenvolve de maneira satisfatória. Nós temos situações em que o investigado é o próprio policial, é a própria polícia. E quando a investigação envolve figuras da polícia, é óbvio que o corporativismo policial acaba interferindo na atividade investigatória. Mas não é só isso. Há também situações em que o Ministério Público investiga os detentores do poder político e do poder econômico, que são pessoas que têm força política, seja ele detentor do poder econômico ou político, ele consegue, com o poder que tem, muitas vezes alterar o estado das coisas. Então, a investigação levada a efeito pelo Ministério Público nesses casos, ela se mostra mais eficaz. Primeiro, pelo sistema de blindagem que o promotor tem. O promotor ele é dotado de garantias que o delegado de polícia não tem. Ele tem independência funcional, ele tem inamovibilidade, ele não pode ser movimentado do seu órgão de execução, da sua promotoria, mesmo que o procurador-geral queira fazer isso, não é possível.
ele tem a garantia da inamovibilidade, ele tem a garantia da independência funcional, ele pode agir de acordo com o seu entendimento daquele caso e devendo explicações apenas à lei e à sua consciência. O delegado não tem essa blindagem, então é muito mais interessante que, nesses casos, o Ministério Público investigue. A investigação se faz de maneira mais efetiva e o membro do Ministério Público é menos sensível ao poder de pressão que acontece por parte desses agentes. Doutor Marfan, boa noite. Eu queria lhe fazer uma indagação. Foi criada recentemente por decreto a Comissão para Investigação, Punição aos Atos de Vandalismo praticados pelos Black Blocs, enfim, aquela turma que segue as passeatas, as manifestações e acaba naquele tumulto, no quebra-quebra, naquela violência. Como é que o senhor está vendo essa questão? Quais são as medidas que o Ministério Público pode e deverá tomar para evitar esse tipo de atuação desses baderneiros? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o que nós devemos abordar é o surgimento desse movimento de massa no país, que data de 2, 3 meses, que vem modificando a realidade do país. Eu acho que é absolutamente legítimo e democrático, né, que a população possa se manifestar, inclusive indo às ruas, no sentido de ver efetivadas as suas reivindicações. Nós mesmos, do Ministério Público, eu mesmo, como procurador-geral, tive a oportunidade de participar de uma passeata em Copacabana, há cerca de 2, 3 meses, exatamente contra a PEC 37. E fui porque acho que é legítimo que qualquer cidadão, ocupe ele o cargo que ocupar, ou seja, ele um cidadão comum. Nós vivemos na democracia. Exatamente, o país é democrático, que nós possamos manifestar a nossa insatisfação com relação ao que quer que seja, inclusive nos organizando em massa para fazer com que essa reivindicação tenha eco e possa ser percebida de maneira mais contundente pelos agentes públicos responsáveis pela definição daquelas políticas. Então, eu quero deixar pontuado logo em primeiro lugar que vejo nesses movimentos algo regular e legítimo. Mas, lamentavelmente, o que nós temos visto é que pequenos grupos, que são uma minúscula minoria, e aí vale a tautologia, que têm se infiltrado e transformam essas manifestações que são legítimas em movimentos de quebra-quebra, de vandalismo, produzindo uma série de delitos, desde dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio particular, crimes contra a incolumidade de pessoas, crimes de incêndio, de explosão, enfim, praticando uma série de ilícitos penais que, obviamente, não podem ser tolerados. Não quero nominar grupos, acho que todos têm os seus, enfim, aquilo que os movimenta em cada reivindicação que levam, são reivindicações múltiplas, né? Não, esses movimentos, essas passeatas, congregam grupos que têm reivindicações, às vezes até distintas, mas que são válidas, legítimas, lídimas. Agora, estes vândalos que conseguem se infiltrar nessas manifestações e praticam esse tipo de ato, obviamente, devem ser punidos. E os mascarados? Fazem. A questão de estar ou não estar mascarado, eu acho que não é a questão nodal. O ponto mais relevante é exatamente a forma truculenta e violenta como eles agem. E tem uma discussão sobre o problema da máscara, né? Que isso não fazem. Se pode, se não. Existe sim, são várias questões que são. Ele levanta aqui no carnaval, que o pessoal sai mascarado na rua. Mas aí é diferente, né? Levanto várias teses sobre hoje, inclusive, sobre essa questão específica, hoje, inclusive, há um estudo no Ministério Público. Exatamente, há uma comissão constituída. Eu acabei até não respondendo objetivamente a questão. A partir desses atos de vandalismo que aconteceram de forma muito contundente há alguns meses atrás e que continuam se reproduzindo, embora em menor escala, o governo do Estado deliberou constituir uma comissão especial, constituída por membros do Ministério Público, integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Esses 3 segmentos se uniram, por força do que dispõe este decreto que criou a comissão, se uniram nos seus esforços para tentar localizar, identificar essas pessoas e responsabilizá-los pelos atos que vêm praticando. É importante também deixar claro, e veja bem que não são só os vândalos que nos preocupam. Nos preocupam também
policiais militares que se exacerbam no exercício da atividade de policiamento ostensivo ou de reação a esses grupos e acabam também praticando da mesma forma ilícitos penais. Então a comissão ela tem uma atividade bifronte. De um lado, ela se destina a levantar as ações destes vândalos, no sentido de responsabilizá-los, e de outro lado também identificar policiais que ajam com abuso de autoridade, com força maior do que a necessária para opor a reação legítima que deve ser oposta à ação desses grupos, e nesses casos eles serão responsabilizados. Posso dizer, inclusive, que a comissão já tem um levantamento bastante interessante com relação tanto a ações de policiais como a ação de vândalos. Procurador, nós já vimos aqui nesse pequeno início de programa que o Ministério Público é, sem dúvida nenhuma, um grande representante da nossa sociedade e hoje exerce essa sua função com bastante dignidade. Vimos agora aqui não só os atos de vandalismo, mas a conjugação dos anseios populares com os próprios ministérios públicos e as associações do Ministério Público no sentido da derrubada da PEC 37, prestigiando o promotor de justiça. O que tem sido feito na sua administração para responder a esses anseios populares? A população tem vindo à rua não só pelo transporte, mas também pela educação, pelo direito à saúde. Quer dizer, hoje as vicissitudes são muito complexas, o leque é muito amplo. Como o Ministério Público, e agora esse representante da sociedade, reconhecidamente, responde ao seu povo? Tomás, eu tenho que dar uma paradinha aqui para assistir nossos comerciais, tá? Depois o senhor responde aqui a pergunta da desembargadora Mônica de Pinheiro. Mas antes eu quero dar um recadinho da nossa prefeitura. Se você cortou o cabelo, fez a unha, deu banho no seu cachorro, então peça a nota carioca. Toda vez que você pagar por um serviço, quem pede a nota carioca resgata parte do imposto em dinheiro e concorre a prêmios de até R$1 milhão. E ainda ajuda a melhorar a nossa cidade. Cadastre pelo site notacariocca.riogov.br. É a Prefeitura do Rio realmente sempre presente. Nós estamos recebendo hoje aqui no deles dela o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de Janeiro, Dr. Marfan Martins Vieira. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já.